Olá, bom dia. A greve nos transportes públicos de São Luís parece que já virou rotina. A cada 3, 4 meses a gente tem uma paralisação. A paralisação atrapalha a vida de todo mundo, inclusive dos motoristas, cobradores e todo mundo que de alguma forma participa dessa roda que faz a cidade girar. Mas enquanto uns têm prejuízo, outros têm lucros e lucros muito altos. Nós estamos falando das plataformas de aplicativo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, porque o meu convidado nessa manhã para tomar café comigo é o presidente em exercício do PROCON, doutor Ricardo Cruz. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Elda. Obrigado pela oportunidade, de estar aqui falando sobre a atuação do PROCON Maranhão e também a defesa dos direitos dos consumidores. Pois é, porque essa defesa dos direitos do consumidor, agora, mais do que nunca, ela precisa ser feita. Porque já se tornou uma rotina, né? A gente sabe que daqui a 3, 4 meses, se essa situação não é resolvida em definitivo, vai acontecer uma nova paralisação e a gente não tira o direito dos trabalhadores, dos transportes que precisam receber. Mas a gente também, que precisa do transporte público, precisa se locomover e a gente apela para os aplicativos. Eu quero falar exatamente disso. Por que os aplicativos de transportes, eles aumentam estupidamente quando chega uma época dessa? O que acontece, Ricardo? Exatamente, A gente tem visto aí muitas greves aqui na nossa capital, O transporte público, normalmente ele já é deficitário. Isso, mesmo quando está funcionando mesmo normalmente. Mesmo quando está funcionando, as pessoas já reclamam, falta de ônibus velhos. Há um ano atrás a prefeitura prometeu uma licitação, mas não cumpriu, e agora a gente vê novamente uma situação como essa de greve, E para colocar mais pimenta ainda, nesse molho, a gente vê a questão dos transportes por aplicativo, que era para ser uma saída, ao consumidor, alternativa mais barata, ao trabalhador, uma alternativa, mas acabam se aproveitando desse momento excepcional de greve para majorar o seu lucro, essas plataformas. Então foi por essa razão que o PROCON Maranhão ingressou com uma ação civil pública na Vara de Interesses Difusos e Coletivos para coibir esse aumento arbitrário no valor dessas tarifas. É importante destacar também que essa ação é uma ação contra as plataformas de aplicativo, contra a Uber e a 99, e não contra os motoristas de aplicativo. Sim, porque eu acho que não são eles quem determinam valores, quem determina é a própria plataforma, Porque quando você chama um carro, você já sabe o valor que você vai pagar. Então... Exatamente. Então, o motorista ele não tem culpa em relação a isso, E a maior parte do lucro, a maior parte do valor, geralmente fica com essas plataformas, Com toda certeza. Eles podem alegar, aí que eu já vou fazer papel do advogado do contra, agora já estou do lado do aplicativo. Eles podem alegar a questão da demanda. Quanto maior a demanda, maior o preço, Tem a escassez de serviço, tem uma demanda maior, então o preço sobe naturalmente. Só não precisa subir desse jeito, Isso. Esse é um princípio que é estudado pela microeconomia, A chamada lei da oferta e da demanda. Isso. Esse é o princípio que, em regra, ele regula os mercados, Os mercados que são chamados mercados em concorrência perfeita, quando há uma quantidade muito grande de ofertantes de serviço e de consumidores. Então, em regra geral, no livre mercado, deve valer o princípio da oferta e da demanda. Agora, existem momentos em que há uma falha de mercado, por exemplo, quando há uma limitação da quantidade de ofertantes. Nesse caso, o Estado ele tem que intervir para garantir o reequilíbrio dessa equação entre oferta e demanda. A gente viu alguns casos acontecer na história, tanto do Brasil como a história mundial, em que foi preciso uma atuação estatal para intervir abusos cometidos por particulares nessa questão da disponibilização de produtos ou serviços e no aumento abusivo de preços, principalmente em se tratando de bens e serviços essenciais. Um exemplo que eu posso citar em catástrofes ambientais, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos com o furacão Katrina, e aqui no Brasil, que aconteceu também no Rio Grande do Sul. O valor da água mineral, as pessoas começaram a cobrar 10 vezes mais. Então, por exemplo, uma garrafinha
de R$5 começaram a cobrar R$50, né? Um vasilhame de R$5 começaram a cobrar R$50. Quem vai conseguir sobreviver com uma água a R$50? Exatamente no período de crise. Exatamente no período de crise e se aproveitando da crise, porque não houve nenhum aumento nos custos daquele produto. Assim como no caso que a gente está enfrentando agora. As plataformas não tiveram nenhum aumento de custo. A distância percorrida pelos consumidores, pelos trabalhadores é a mesma, o combustível gasto é o mesmo. Exatamente. Não houve aumento de combustível, não houve aumento de custo, não houve aumento de insumo. Então, simplesmente, o aumento da necessidade das pessoas que tiveram cerceado essa possibilidade de uso do transporte público fez com que essas plataformas se aproveitassem desse momento de crise para simplesmente majorar os seus lucros, né? Isso aconteceu também, por exemplo, na pandemia, que a gente viu com o aumento da demanda do álcool gel, né? É verdade, também foi preciso, virou produto de luxo, exatamente, né? a atuação estatal, tanto aqui no Brasil e em outros países também, nesse sentido. Então, é importante destacar que a oferta e demanda, ok, funciona como regra, mas em casos excepcionais, onde há um descompasso, né, entre essa oferta e demanda, o Estado ele deve intervir. Eu gostei dessa explicação, porque, por exemplo, no caso da água, lá no Rio Grande do Sul, você pode até haver uma justificativa, mas está difícil chegar aqui, a gente está pagando mais caro para essa água chegar aqui, para a gente vender essa coisa toda, o álcool em gel está uma dificuldade para chegar aqui. Mas no caso das plataformas, não tem nada que justifique esse aumento abusivo. Não tem nada, uma corrida que você pagava antes em torno de R$10, e digo para funcionar da minha casa em torno de R$10, R$20, passa a 50. Qual é a justificativa? E você não tem para quem reclamar, esse é que é o problema, Ricardo. Exatamente. Então, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele determina no artigo 39, inciso 5, inciso 10, que isso configura uma prática abusiva, né? Tanto a prática de exigir uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor, como aumentar o preço de forma arbitrária sem justificativa, como você falou. Não tem justificativa nenhuma, né? E esse é um outro problema que você levantou também, muito importante, que é o serviço deficitário de atendimento ao consumidor. Quando o consumidor tem qualquer tipo de problema com essas plataformas, não tem um atendimento por ligação, não tem um atendimento humano, então é extremamente complicado, né? Então eles querem cobrar um valor alto, um valor exorbitante, sem uma contraprestação efetiva na qualidade do serviço, né? É verdade, porque a gente não tem para quem reclamar. Tem lá a central de ajuda, mas até que essa central te ajude, você já pagou 10 vezes a mesma corrida pelo mesmo preço, aquela coisa toda, até que você tenha uma resposta, e é uma resposta inconclusa, vamos dizer assim. Não é uma resposta efetiva, efetiva, né? que diga, não, agora vai baixar. Não tem resposta. Então a gente fica mesmo à mercê desse sistema que a gente não sabe a quem recorrer. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, e a gente volta para continuar conversando sobre essas práticas abusivas em período de crise. Um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a majoração de preços de aplicativos, de corridas de aplicativo, para onde a gente recorre em períodos de crise. No caso, a nossa crise é sempre a greve do transporte público. Só para constar, está funcionando normalmente, mas os semi-urbanos já anunciaram que se o dinheiro não cair hoje na conta, né, hoje é o dia de pagamento, eles podem voltar a paralisar, logo nós podemos ter nova crise no setor de transportes coletivos. E eu estou conversando aqui com o Dr. Ricardo Cruz, que é o presidente em exercício do PROCON, sobre as medidas que já foram tomadas para evitar esse tipo de abuso. Vocês já ingressaram na vara de interesses difusos e coletivos e a resposta já saiu? Isso, ingressamos com ação civil pública, né, tanto contra a Uber, como também a 99. Nós tivemos a decisão favorável, a decisão liminar da Vara de Interesses Difusos Coletivos, que saiu no finalzinho da semana passada, determinando não só a redução dos valores, né, cobrados, que a gente viu esse aumento abusivo aí nos últimos dias por conta da greve, como também algumas outras medidas que a gente requereu também nessa ação, como por exemplo a apresentação no prazo de 5 dias de quais são os critérios que essas plataformas utilizam para o cálculo dessas tarifas, né? Porque a gente vê que não tem nenhum critério claro, né? Não há uma transparência com o consumidor. Então também foi determinada a apresentação dessas regras, né? Desse plano,
de forma a deixar mais claro ao consumidor, e também foi estabelecido uma multa diária no valor de R$50 mil para as plataformas, caso elas não cumpram essas duas decisões, tanto de reduzir os valores para os valores anteriormente cobrados, em média nos últimos 30 dias, né, para colocar o valor de volta na normalidade, e também apresentar aí esse plano de como é que é calculado esse valor, né, de como que é cobrado ao consumidor, e também que seja comunicado de uma forma clara, né, para as pessoas, de forma clara para o consumidor. Eu acho essa forma clara bem complicada, porque, por exemplo, quando vocês pedem essas regras que determinam esses valores, é porque não existe nada que dê suporte, por exemplo, a um órgão de defesa do consumidor, de dizer, não, vocês estão descumprindo, aqui está escrito assim, assim, assim. Mas não tem nada escrito, não tem nada dito, não tem nada, só está funcionando, né? E a gente que se adapte a essas regras, né? A partir de agora já está valendo. Não é? A partir do final da semana passada, é isso? Isso. Do final da semana passada para cá já está valendo essas novas regras que não podem ser majoradas. Mas eles podem alegar que, por exemplo, de manhã o preço é mais caro, mais tardinho é um pouco mais baixo, aí vai aumentando, vai diminuindo. A gente estava acostumado com esse sobe e desce dos preços, que a gente sabe que funciona assim. Mas aí, por exemplo, assim, no meu caso, eu posso pegar um valor de manhã cedo que eu sei que eu nunca paguei por aquilo. Aí o que eu faço, no caso, como consumidor? Muito bem, essa pergunta é muito importante. O consumidor que se sentir prejudicado, né, em relação a esses aumentos indevidos, né, é importante. O consumidor ele tem acesso no próprio aplicativo da plataforma, ele consegue ver, inclusive, as viagens anteriores. Os históricos, né, de viagem. Os históricos de viagem que ele fez. Então, você consumidor que nos últimos dias pegou viagens com valores exorbitantes, né, entendendo que o valor é abusivo, o consumidor pode tirar ali aquele print, né, baixar o PDF, enfim, e registrar uma reclamação no Procon Maranhão, para que, com base naqueles dados concretos, a gente notifique o fornecedor, notifique a empresa de aplicativo para fazer o ressarcimento ao consumidor em relação àqueles valores que foram cobrados ali a mais, né, de forma excessiva e de forma arbitrária. É muito importante também o consumidor, quando ele entrar no aplicativo, não adianta ele discutir com o motorista, né, porque não é o motorista que faz o cálculo daquele valor, né, a própria plataforma. Então o consumidor, depois que fez a viagem, baixa ali aquela informação, né, retira o print e formaliza a sua reclamação, formaliza a sua denúncia, que é muito importante também essa formalização, que vai nos ajudar também a incluir no processo coletivo e resolver o problema de forma geral. Então, só para a gente entender, se eu achei que o preço foi exagerado, eu vou lá no meu histórico de corridas e vejo mais ou menos quanto custou há 2, 3 semanas atrás aquela mesma corrida. Normalmente a gente tem uns roteiros já frequentes, né? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, que ir da Assembleia para minha casa, então eu sei mais ou menos quanto custa a cada hora. Então, quando eu sentir que esse preço está muito fora da realidade, eu já vou lá no meu histórico de corridas, tiro o print e posso levar isso para o Formalizar a reclamação. Formalizar a reclamação, ali, né? A gente tem dados objetivos. A corrida média custa X. E por que agora está valendo 2, 3X? Né? Então, isso é uma prática abusiva. Então, o consumidor pode juntar essas informações e formalizar a sua denúncia. Então, a partir de hoje, a gente já deve ficar de olho, porque se os ônibus, por exemplo, semi-urbanos pararem novamente, volta novamente a corrida para os aplicativos. Aí é a hora de testar, ver se eles vão obedecer, se eles não vão obedecer essa determinação, não é? E é muito importante o consumidor fazer o registro, formalizar, né? Tanto para ressarcir aquele prejuízo que o consumidor teve, como também para resolver a questão, né, de forma coletiva, servir de base, né, de elementos com mais subsídios para essa ação coletiva. E eu acho que para o Procon é muito interessante haver a reclamação, porque a partir daí você tem o dado que aconteceu aquilo. Vocês estão fazendo de forma difusa e coletiva, como explica a Vara, né? Mas os casos pontuais onde tem esse registro, eu acho que é bem importante, exatamente, né? Enriquece ainda mais, né, enriquece ainda mais. Mas a gente está falando muito aqui de aplicativo, dessa coisa, porque é o nosso problema imediato, urgente de hoje, por isso. Mas vocês não pararam de fazer as outras coisas que o Procon faz só por conta da greve de ônibus, não é isso? Continua. Postos de combustíveis continuam na mira também? Exatamente. A nossa fiscalização dos postos de combustíveis tem percorrido todo o estado do Maranhão, fiscalizando a questão dos preços, né, que a gasolina também é um produto essencial, então essa questão do preço abusivo também a gente vem acompanhando.
a questão da qualidade do combustível ao consumidor e também a questão da volumetria, né, para verificar o que é volumetria? Vamos lá. A quantidade, né, o volume de litros que está lá no painel é o mesmo que está entrando no tanque do carro do consumidor. Né? Aí se a gente nunca sabe, né? E aí tem algumas formas, né? O consumidor ele tem direito de exigir os testes tanto de qualidade como o teste de volumetria. O posto de combustível ele tem que ter na sua posse aquele galão de 20 litros. Uhum. É um galão que ele inclusive ele é aferido pelo Inmetro, aqui no Maranhão o IMEC, que consta lá, né? Então 20 litros é o que cabe naquele galão. O consumidor tem direito de exigir lá, ó, vamos botar aqui 20 litros, ver se enche ver se fica certinho. Existe uma margem de tolerância de alguns ml para cima ou para baixo, sim, fica lá no visor, o consumidor consegue identificar, mas se o consumidor identificar, por exemplo, bateu 20 litros ali, mas no painel tem 21, 22, muito mais, né, do que aquilo ali, então já configura uma hipótese do que se chama de bomba baixa, né, que a bomba está entregando menos do que está cobrando do consumidor. Ah, gostei dessa do galão, não sabia que tem esse galão lá que a gente pode utilizar como método de medir se a coisa está funcionando. Para garantir, né, para ver se realmente ele está entregando aquilo que está prometendo. E por essa razão, nós interditamos, nessa semana passada também, um posto de combustível na cidade de Pedreiras, que estava também com essa fraude, né, da bomba baixa, né, estava entregando menos do que efetivamente aparecia lá no visor para o consumidor. Só uma última pergunta. Esse é a irregularidade mais frequente nos postos ou a qualidade também chega junto? A qualidade também é uma infração importante, tanto a qualidade como a volumetria. A volumetria, né? São sempre, essas práticas são fiscalizadas pelo PROCON com bastante rigor para garantir aí um combustível de qualidade e que seja entregue e na quantidade certa, certa ao consumidor. Tá bom, doutor Ricardo Cruz, muito obrigado por todas essas informações. Você já ficou sabendo o que fazer em caso de se sentir lesado pelas plataformas de transportes, de aplicativos de transporte. Pode recorrer ao PROCON, tira o printzinho, vai lá, reclama. Gente, se a gente não reclamar, ninguém vai saber que a gente está incomodado. Então, vamos reclamar sim. Está doendo no bolso, está doendo em qualquer lugar, vamos reclamar sim. É nosso dinheiro, né? É nosso dinheiro que está indo embora. E no caso dos combustíveis, é a mesmíssima coisa. A gente está pagando, não estão nos integrando, vamos reclamar. Tem um PROCON para ouvir nossas reclamações. Olha, mais uma vez, muito obrigado por vir me ajudar a fazer o café da manhã de hoje, por compartilhar todas essas informações. A gente que agradece sempre aqui a parceria e o espaço aqui da Rádio e da TV Assembleia. E reforçando para dizer, né, que o consumidor é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo. Né? Se a gente não cobrar os nossos direitos, a gente não vai conseguir ter uma relação de consumo cada vez mais equilibrada. Né? Então é importante você, consumidor, participar desse processo junto com a gente. Ok, bom dia. Tá aí, já sabe, né? Se você não reclamar, ninguém vai reclamar por você. É você que tem que dizer o que está te incomodando, o que está te trazendo prejuízo. Procura o PROCON que eles vão te dar pelo menos uma sugestão de como resolver o problema. Tchau e até a próxima.